Uou! Bem-vindos a mais um Ludobardo. Opa, tudo bem? E aí, tudo bem? Tranquilo? Tudo Beleza? bem? Beleza? Tranquilo. Então, aqui devemos essa ilustre presença, ilustre visita. Cara, é porque você usou uma imagem primeiro sem autorização, alguns episódios atrás, disse que era uma narrativa emergente, o fato que eu tava fazendo um facepalm. Mas não foi a sua reação ali? Não era um facepalm, não era. Eram 3 ao meio, eu tava com sono. Só isso. Olha, mais apropriado que eu decidir isso, porque a minha opinião eu já dei lá no episódio. Pra mim aquilo claramente foi uma narrativa emergente, porque na primeira partida você ganhou de mim, e eu não escondo aquilo. Eu berrei, não, porque eu perdi. Mas na segunda, lutando lá contra o ninja inimigo, Sim. foi um momento tenso. Mas eu acho que você viu nós dois lutando e pensou... Ai. Mas tá na regra 17 do futebol. O Arnaldo vai comentar com você. Se o jogador tá fora das 4 linhas, ele não está participando. Se ele não está participando, não é facepalm. Era só sono. Entendi. Bom, eu tenho apenas uma solução em mente. Vamos deixar você decidir. Tudo bem. Se você não sabe de que facepalm estamos falando, é sobre o episódio de Jogos de Luta, o terceiro do último da série, em que, durante algumas cenas de algumas partidas tensas de Mortal Kombat, bem tensas, o Ilapso, ele diz que não fez o facepalm, eu digo que foi um facepalm. Eu tava de barba, né? Mas existe uma forma de decidir isso e, na verdade, a decisão é sua. Porque, na verdade, nós não podemos ficar decidindo isso. Agora nós temos que preparar o quê? A premiação! Exatamente. Logo depois da abertura nós vamos ter a primeiríssima apresentação dos melhores jogos, as melhores histórias de 2011. Ludobardo Awards. Alright. Enquanto isso, a gente vai preparar o cenário aqui, tudo certo aí. Aguenta aí, demora só 10 segundos. Você decorou quanto tempo tem de abertura? É isso. Até. Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Prêmio Ludobardo 2011. Estamos diretamente dos estúdios Ludobardo para falar das melhores narrativas de 2011. Exatamente. Nós iremos ver o que tem de melhor no mundo das histórias, no mundo das narrativas embutidas E emergentes. jogos independentes. E AAA. Tudo isso com base na votação de vocês, feita no último episódio. E para isso vamos deixar de falar de muita coisa, afinal a opinião de vocês é a que mais conta. Exatamente. Mas também, não se esqueçam, tem aquela parte dos presentes em que... Não? A gente racha depois, entendeu? Ah, Gente, sim, tá. Mas é porque teve gente que... Não, ninguém lembra mais, a gente racha assim. Uma dezena de milhares de pessoas só que viu o vídeo, ninguém vai lembrar. É verdade. A gente racha depois. Então. Tá bom. Então, como nós estamos dizendo, nós vamos discutir nos jogos que vocês votaram e depois dar a nossa opinião também. Melhores narrativas. Só isso. Dar a nossa opinião. Acabou o programa. Os jogos que o Ilapso gostou em 2011 Tipo e os jogos que eu gostei também. Só isso aí. Mas, antes de passar para a próxima parte, em que nós discutiremos as narrativas embutidas emergentes de 2011, assim como o melhor episódio de Ludobardo, antes de chegar lá, eu queria apresentar uma pessoa que não só é um grande amigo, mas também parceiro do canal Vagrant Board e vai fazer dupla nessa cerimônia tão importante que é a cerimônia de narrativa do Ludobardo para os jogos, para as narrativas de 2011. Com vocês... Tá. Bom, com vocês, o mestre em engenharia da computação, tradutor amador de mangás, dublador de mentira e ex-recordista de fliperama em King of Fighters, Ilapso, do podcast Eu Gosto de Jags, do site Baixo Frente Soco. Palmas. Obrigado. E esse é o Ludobardo, e agora vamos às narrativas embutidas de 2011. Na categoria narrativa embutida, L.A. Noire,
Porque esse jogo fez um excelente trabalho de apresentar uma jogabilidade investigativa em que o jogador toma contato com diversos personagens envolventes em uma realidade bem sombria, repleta de comentários sociais. Porque nem todo jogo precisa ser sobre salvar o mundo. Que tal salvar o seu relacionamento enquanto você tem pesadelos terríveis que podem te matar a cada noite? Uncharted 3. Porque se existe um jogo que consegue ser muito parecido com um filme, mas ainda assim dar um passo além e te fazer gritar UOU! Toda hora que uma cena incrível acontece, é esse. Portal 2. Porque se você achava que a história não tinha importância nos jogos, imagine esse first person puzzle sem a presença de personagens incríveis como GLaDOS ou Whitley. Você simplesmente seria um rato de laboratório. Bem triste. The Witcher 2. Porque o jogo faz um excelente trabalho de tecer comentários sociais e uma história envolvente e maleável através de seu mundo sombrio de fantasia medieval baixo, repleto de intriga, corrupção, política e racismo. Deus Ex Human Revolution. Porque ao mesmo tempo que o jogo te dá a liberdade de ser um hacker, um ninja ou um atirador, Deus Ex te dá a oportunidade de discutir transhumanismo num futuro bem sombrio, mas não muito distante, à la Blade Runner. 2011 foi um jogo cheio de títulos. Diversos O jogo não títulos. foi um ano cheio de títulos. É verdade. Mas Life is a Game. Life is a game. Life is a game. Bom, sensacional. Espetacular. Como Life is a Game. 2011 foi bem recheado, tanto em títulos independentes como títulos, digamos, AAA. No início do ano muita gente não lembra, teve Dead Space, depois teve Dragon Age 2 também, todos os dois foram sequências. Mas depois ao longo do ano a gente foi tendo outros lançamentos. Em abril, não foi? Em abril, Portal 2. Ah, não, Portal 2. E Mortal Kombat no mesmo dia. Dia do Índio. No dia do Índio. Dia do Índio. Muito bom. Graças ao Nighthawk. Nighthawk? Nightwolf. Nightwolf. L.A. Noire também ainda no L.A. Noire em abril, não foi? Em ou abril. maio? Não lembro. Abril ou maio. Exatamente. Então, a gente vê que o ano, na verdade, já tinha começado bem. Mas aí, claro, com a época de Natal, época de fim de ano, sempre tem diversos outros lançamentos que estão aí prontinhos para pegar todo o dinheiro das mamães que querem dar presentes para seus filhos. A partir de outubro começa, né, a festa. Exatamente. Na Renner, na Líder Magazine também, já é Natal. Exatamente. Então, como negar? E Lapso? Diante desse quadro de tantos jogos lançados ao longo de 2011, para narrativa embutida, ou seja, aquela história que é um roteiro super bem feito, é um roteiro que você gostou pra caramba, é um roteiro que tá muito próximo às vezes de uma experiência cinematográfica, é uma história que já tá pronta, mas não é só porque ela tá pronta que ela deixa de ser envolvente, ela ainda assim é absolutamente fantástica. Pra você, que jogo ou que jogos foram exemplos de ótimas narrativas embutidas em 2011? Acho que uma opinião que nós temos até em comum é que uma das grandes histórias desse ano de 2011 foi L.A. Noire. Sem dúvida. Um roteiro único até então, até hoje, bastante envolvente, bastante cativante e até bastante corajoso por parte da Team Bondi, a desenvolvedora do jogo, porque algo realmente muito diferente do que se tinha até então, uma experiência interativa muito completa, mas que em relação de jogo de ação, que são jogos que fazem muito sucesso, não tinha nada praticamente. É verdade. Fugia muito desse lado, então o foco deles não era esse. Então, por terem apelado por esse lado mais investigativo, essa parte mais de exploração, e ao mesmo tempo não em um ambiente de sandbox, um mapa mais limitado, eles foram bastante corajosos, contaram uma história muito boa. O roteiro tem alguns pecados, né? Nós já discutimos isso entre nós, umas coisas assim que talvez podiam ser melhor colocadas, mas ainda assim uma história fantástica e que eu acho que foi a melhor história. Eu colocaria aí também, adicionaria Uncharted, eu gostei muito da história, embora achei que fosse um pouco diferente da pegada dos dois primeiros jogos, mas por um lado melhor, por outro pior, mas acho que L.A. Noire foi o melhor mesmo, em termos de história, dos que eu joguei. Então, na sua opinião, L.A. Noire leva o prêmio de melhor narrativa embutida de 2011. Narrativa embutida, L.A. Noire. Perfeito. Lembrando que o L.A. Noire, ele, pra mim, por exemplo, ele foi um jogo que eu tava absurdamente empolgado pra jogar. Em episódios anteriores eu tinha feito referência a L.A. Noire no episódio do Mafia 2. E assim, L.A. Noire foi muito além de, aproveitando o hype atual, foi muito além de Skyrim, na minha opinião. Ele, na época, eu tava muito mais animado pra jogar L.A. Noire que Skyrim. Em L.A. Noire você não precisa dar tiro no joelho de ninguém, né? É verdade. Porque se você der tiro no joelho não adianta nada, você tem que matar os caras.
Sempre tem que matar os caras. Tá aí uma falha, uma coisa das que falhas. poderia alterar a narrativa. Em diversos momentos na L.A. Noire eu pensei, eu não quero matar esse cara, eu quero prender esse verdade, cara. Vou tentar tirar na cara mão dele. costumava ser um investigador como eu, mas ele tomou um tiro no joelho. Pois é, você não vê esse tipo de coisa em L.A. Noire. Infelizmente não. Mas ainda assim é um excelente jogo. Sem spoilers, obviamente, podem ficar tranquilos. Mas eu gostei muito de como as coisas foram conduzidas, digamos, mais pro final. Algumas coisas, claro, parecem ser um pouco corridas. Sim. Mas eu gostei de como o jogo ele tem uma primeira metade, que é como se fosse uma primeira metade de ambientação, pra você descobrir o que tá acontecendo, qual o período histórico, quem é inimigo de quem, qual o contexto social que você tá habitando. E aí depois a história segue e ela vai ligando as pontas de diversos elementos que você achava que eram desconexos. E aí eles vão se conectando e você vai vendo, caraca, então isso tem a ver com o passado de tal personagem, o que tá acontecendo aqui. Na verdade, o caso que eu tava investigando antes tem conexão com o caso que eu tô investigando agora. Mesmo você estando em áreas completamente diferentes, os casos estão conectados. E eu tenho que admitir que, assim, claro, sem spoilers, mas tem uns personagens que eu acho fantásticos e são aqueles personagens que realmente te deixam com o coração dando nó, mas você ainda assim gosta muito do personagem. E expressões faciais como nunca antes vistas, né? É verdade. A última vez que vimos expressões faciais assim tão surpreendentes foi no Heavy Rain ainda. Sim. E acho que agora em L.A. Noire superaram o trabalho do pessoal do Heavy Rain. Realmente fantástico, alguns atores até de certa fama, né, na televisão americana. Sim, o Cole Phelps que estava no Mad Men. O Aaron Staton, que é um cara, um dos coadjuvantes do Mad Men, outras pessoas que fizeram Mad Men também apareceram, e eles dão todo um toque único à questão do jogo, porque é um jogo investigativo, né? Então a mentira está nos olhos do mentiroso. Sim, sem dúvida. Mas se você estiver na dúvida, é só apertar lá e ver o que o Cole Phelps vai falar, e depois você aperta a bola, o back lá pra voltar, e aí ele vai falar, não, I'm sorry about that. I'm sorry about that. Circumstantial. Exatamente. Mais uma possível quebra na narrativa. Mas ainda assim é um excelente jogo. Aliás, você tinha comentado da expressão facial, e é curioso notar, eu não sei se isso é o caso do Heavy Rain, mas é curioso notar que tanto no caso do Uncharted como no caso do L.A. Noire, você tem os atores desempenhando naquele dado momento as cenas, as falas, ou seja, não é uma questão de gravar uma voz e depois pegar aquela voz e inserir num personagem. Exatamente. É uma questão do ator já ir representando... Existe toda uma atuação, né? Nolan North também no Uncharted tá lá com aquela roupa cheia de... do motion sensor, exatamente. Desempenhando o papel do Nathan Drake. Embora não seja tão parecido como o Nathan Drake quanto o Aaron Staton, que é o próprio Cole Phelps, mas ainda assim existe toda uma atuação por trás do trabalho deles. Então eu acho que é uma tendência, já sem sombra de dúvidas, nos atuais jogos. E que continue, né? Por que não? Certamente. Você nota a diferença. Eu lembro que eu tava vendo o Making of do Uncharted 2 e você via o Nolan North atuando junto com a atriz da garota loira que eu esqueci o nome agora. Emily Rose. Exatamente, com a Emily Rose. Filme. Caraca, nem no Exorcismo. O nome dela é Emily Rose. Nossa. Não, a personagem do filme Emily Rose não é Emily Rose originalmente, é outro nome, né? Ah, entendi. É Emily Rose. Então, coitada, a única pessoa que saiu sofrendo nessa história foi a atriz. Se eu fosse você que tá aí atrás do seu computador, abria uma pesquisa de imagens e procurava a atriz, porque ela é muito bonita. Exatamente. E aí o que é mais legal é ver uma atriz tão bonita como ela atuando junto com o Nolan North e a cutscene ganhando muito mais vida porque você tem dois atores ali juntos, no mesmo momento. Tem beijo de verdade na hora? Cara, com aquela roupa cheia de bolinhas, eu acho meio difícil. Eu não sei, né? Mas assim, eu vi uma cena que era muito legal, que acho que era ela resgatando o Drake de uma prisão no Uncharted 2. Uncharted 2. E você via eles conversando, tipo, tinha de fato uma janela de madeirinha, entendeu? E eles puxavam aquilo, então isso dá muito mais... traz um realismo muito mais apurado pra cena. Dá uma verossimilhança no jogo muito melhor, né? Certamente. Bom, então, esse é o seu voto. Esse é o meu voto. L.A. Noire, para Ilopso. E para o Ludobardo? E para o Ludobardo... eu fico muito dividido entre Witcher, eu fico dividido entre Catherine, eu fico dividido entre Deus Ex. Deus Ex é... L.A. Noire também, mas eu já falei. L.A. Noire, óbvio, eu não comentei L.A. Noire porque seria redundante, mas esses jogos realmente me cativaram muito. Se eu tivesse que escolher Catherine é um jogo sensacional porque você finalmente, como eu já falei em episódios anteriores, está habitando um personagem comum, um homem comum que vive os duelos. Uou! E aqui está o jogo original para o Xbox 360. É Xerox, todo mundo tá vendo? Cara, é tão mal feito que parece que é Xerox, meu. Tem que ter o livrinho. Aqui, ó. Ué, tá...
Cara, não só isso. Veio junto com a trilha sonora do jogo. Veio junto com a trilha sonora do jogo, é o livrinho. Sonora. As crianças, o avião que eu peguei de volta dos Estados Unidos pra cá, tinha um monte de criança, né? Eu abri esse Catherine aqui, o livrinho, e comecei a olhar. Ele tem umas artes assim que são meio, né? Hentai. Digamos que é o seguinte, o Catherine chamou muita atenção na época do seu lançamento, porque muitas pessoas achavam que o jogo ia ser uma mistura entre terror e erotismo. E na prática, o que é mais legal disso tudo é que o Catherine quebrou as expectativas e trouxe uma experiência super legal, que tem, obviamente, conexões com ambos os lados, às vezes alguma coisa sobrenatural, porque estão tendo uma série de assassinatos, e também os sonhos do protagonista, né, os sonhos do Vincent, mas também tem esse lado meio do erotismo, porque lida com a questão do relacionamento. Catherine tá traindo ele? Não. Porque ele tá corno, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Entendi. Que, enfim, só jogando mesmo pra entender, mas o Vincent, ele faz parte de sonhos e todas as outras pessoas além dele são... Uma recomendação do Bardo. Certamente. São ovelhas lá com chifres, é fantástico, Recomendo. Catherine é muito bom. Mas, como Catherine é muito bom, o meu prêmio de melhor narrativa embutida 2011 vai para Catherine, porque Catherine quebrou minhas expectativas. Assim como a Eleanor tem problemas no finais, Catherine, o último terço pra mim é totalmente... E aí eu entro com uma expressão que uma vez um colega de trabalho usou e desde então eu tenho usado frequentemente, because Japan. É um troço assim, tipo, não, por quê? Tava indo tão bem, e aí ficou louco, Japan style. Mas assim, o Shoji Meguro que fez as músicas, ele fez um trabalho sensacional. Eu acho toda a trilha sonora do Catherine absolutamente incrível, desde as músicas clássicas remixadas que tocam nos sonhos, nas cenas de ação, até as músicas que tocam no bar também. O Catherine lida com... Ele tem um pouco... Ele é excêntrico por um lado, ele também é cativante por outro. Quando você termina uma bebida num bar, vem um narrador louco do nada e fala: você acaba de terminar um drink de, um copo de whisky. Você sabia que whisky é preparado de tal e tal forma, não sei o que, né? Acho que o narrador falava: eu costumava ser um cachaceiro como você, mas eu tenho uma garrafada no joelho. Enfim, você vê diversos elementos, até as cenas, por exemplo, o trabalho que Catherine fez com as mensagens de texto é absolutamente incrível. Você tem um celular no jogo e você vai recebendo mensagens de texto. E aí, esse pedaço ele é muito próximo, ele lembra bastante o que seria ser uma espécie de social simulator, né? E não é à toa que o pessoal que desenvolveu o Catherine foi o mesmo pessoal que desenvolveu os excelentes RPGs Persona 3 e Persona 4, que saíram na época do PlayStation 2. Então você vê a conexão ali, tem um pouquinho de social sim RPG, e aí depois um jogo de puzzle, que obviamente obedece ter sido inventado por japoneses, é claro. Because Japan. Mas assim, parabéns pra Catherine. O trabalho com as mensagens de texto é incrível, desde escolhendo até o que você vai falar, até quando você recebe fotos, digamos, picantes, e você não pode ver em público. Então, sem dúvida o prêmio vai pra Catherine. Mas, pelo amor de Deus, não deixem de lado o excelente trabalho que Deus Ex fez, não só na sua trilha sonora, mas também discutindo os temas de transhumanismo, discutindo a questão da corporação. Eu preciso falar isso, porque senão daqui a pouco a gente passa pra próxima parte e aí eu não vou ter oportunidade de falar Óculos escuros sem haste. Óculos escuros sem haste. Se você já achava que Morpheus tirava onda com os óculos escuros dele, agora você não viu nada. Procure Adam Jensen e ele realmente vai mostrar ali. Ele tira onda. Ele usa óculos escuros like a boss. Aliás, eu preciso contar um pequeno episódio aqui que tem mais a ver com narrativa emergente do que embutida, mas é importantíssimo porque tem a ver com Deus Ex. Deus Ex está sempre lidando com a ideia do tema de até que ponto a transformação, a modificação do corpo humano significa que você não mais é humano. E é muito interessante você ver nos jogos que tem, em determinadas cenas do Deus Ex, você tem cenas em que o personagem, ele tá tão modificado no corpo que ele não parece mais um humano, mas o seu comportamento é muito mais próximo de alguém que não tem modificação nenhuma, mas tá pronto pra te matar. Entra aquela discussão do que é ser humano, né? Até onde essa tecnologia afeta a nossa humanização. A Angela Bismarck, por exemplo, não é mais humana. Pois é. Ela já fez mais de 40 operações. O trabalho que Deus Ex fez em relação a também como que a influência das corporações na vida do ser humano é incrível. Você realmente se sente em certo momento a favor da empresa para a qual você trabalha, que no caso é a Seraph Industries, é uma empresa que lida especificamente com a tecnologia de modificação corporal. Então eles preparam, melhoramentos para os seus músculos, então você pode ficar mais forte, pode pular mais alto, às vezes é militar, às vezes é para uso civil, mas enfim, o que importa é que às vezes você compadece, né, da intenção do seu chefe, que é o David Seraph,
e às vezes você também fica muito frustrado e se sente sem informação para poder tomar uma decisão correta. Você realmente pensa, caraca, eu acho que eu sou escravo desse mundo corporativo. Que você, pra ser bem sincero, não precisa de um mundo Blade Runner, basta hoje em dia, pra ver que isso já acontece com bastante frequência. Já dizia a propaganda daquele Babylon Crisis, quando tinha aquele canal Locomotion. Ah, é verdade? As corporações são o monstro do futuro. É verdade, é verdade. O futuro é agora. O futuro já chegou. Tá sendo. E o que os telespectadores do Ludobardo acharam sobre as narrativas embutidas no ano de 2011? Aham, muito bom você ter perguntado, Elapso. Porque nós temos um gráfico que você pode ver aí, e esse gráfico está mostrando exatamente o que as pessoas votaram. Em primeiro lugar, quem ganhou? L.A. Noire. L.A. Noire por votação, só para constar, foram 43 votos em todas as categorias, embutida, emergente e melhor episódio, e na categoria embutida nós tivemos, eu não lembro o número de votos exatos, aí tá no gráfico, mas L.A. Noire ganhou, em seguida, depois de L.A. Noire... Um voto só atrás. Exatamente, acho que foram 8 L.A. Noire e depois 7 votos para Portal 2, então Portal 2 aí veio logo em seguida. Portal 2 também tem uma excelente história. E Portal 2, que fique bem claro, é o exemplo perfeito de como você pode ter ambientes muito parecidos, mas que graças a um arquivo de áudio, que no caso se manifesta na figura da GLaDOS e do Whitley, modificam completamente a sua experiência. Completamente. No Portal 1 isso é mais evidente ainda, porque você só tem a GLaDOS. Sim. E só a GLaDOS se encarrega de ser uma excelente vilã, ou antagonista, digamos, mas não só uma excelente antagonista, como dar vida pro jogo. O que você teria seria um first person puzzle meio sem graça, em que você sentisse mais como um rato de laboratório, e graças a Portal e graças a GLaDOS e ao Whitley você sente como um rato de laboratório, mas bem entretido. Exatamente. O tempo todo rindo e refletindo também sobre as discussões que são colocadas lá. E claro, não podemos deixar de lado o trabalho do J.K. Simmons lá, que é absolutamente fantástica na figura do Cave Johnson. Não sabia que era ele, descobri hoje. Exatamente. É o Jameson. Carter! Não, tem um vídeo muito interessante dele, que é uma pessoa editou as cenas em que ele faz o papel dele, acho que representando os Estados Unidos no Command & Conquer 3. Sim. E aí bota como se fosse ele fazendo a propaganda da Aperture Science. Ah, interessante. Então ele pegaram as cenas dele no Command & Conquer falando como se fosse da Aperture Science. Ficou bem engraçado, ficou legal, uma edição interessante. J.K. Simmons, me ajudou. Bom, chegamos então ao momento, esse é o primeiro de 3 momentos, como vocês podem ver aqui, nós temos um sinete, o sinete do Vagrant Bard, que infelizmente não está completo, mas aqui vocês já podem ver, isso aqui está lacrado, as únicas pessoas que sabem o que está aqui dentro são eu e o Elapso, e nós temos aqui dentro não só a votação do melhor jogo de narrativa embutida, que vocês já sabem qual é, obviamente, mas também o vencedor do prêmio do Humble Indie Bundle. Humble Bundle? Humble Bundle? Humble Bundle? O bando do Humble é um cara só. O bando do Humble. Só o Humble. Não, nesse caso, Eu infelizmente, não vim salvar o Humble de vocês. Eu vim salvar vocês do Humble. Exatamente. Coronel Trautmann. Bom, eu não vim salvar vocês do Humble, eu vim aqui dar o Humble Bundle pra vocês. Então, vamos quebrar esse lacre. E aí, agora vamos abrir e vamos ver. Gostei da sonoplastia, Dudu. Né? Olha só, temos aqui, como já estava no gráfico, o L.A. Noire recebeu o maior número de votos e quem ganhou o Humble Indie Bundle foi esse aqui é o nome do Twitter, Adne Vitória. Parabéns, Adne Vitória, palmas para Adne Vitória. Palmas, Vitória, Você parabéns. acaba de se tornar a mais nova dona de um Humble Indie Bundle. Parabéns, Adne. E não está mais à venda, então agora... Exatamente. Virou Lembrando item de que todos colecionador. os prêmios que estão sendo dados, bom, obviamente um deles é um desconto na loja nuvem, então a gente vai chegar nessa parte daqui a pouco. Mas o Indie Royale, o bundle do Indie Royale e o Humble Indie Bundle não estão mais à venda, então sintam-se agora intitulados como colecionadores. Pode vender no eBay Exatamente. por triplo do preço agora. Parabéns, Adne Vitória, entre em contato para conseguir a chave para o seu Humble Indie Bundle. E agora? E agora? Narrativa emergente? Emergência. Ahá! É isso. Até o próximo bloco.